Bem-vindos a essa aula introdutória sobre o contexto da agricultura no Brasil. Meu nome é Gustavo Belchior, eu sou um dos membros do Comitê de Biotecnologia do ILSI, aqui do Brasil, e eu sou também gerente de assuntos científicos regulatórios na Bayer Crop Science. Então vamos lá. A gente vai começar essa aula, como a gente falou, é uma aula introdutória, passando rapidamente pela história da agricultura. Então, apesar da gente focar bastante hoje em agricultura do Brasil nos tempos modernos, a gente sabe que a agricultura é algo praticado pelo homem há bastante tempo. Então, por relatos históricos, acredita-se que ela começou há mais de 12 mil anos, há mais ou menos 12.500 anos, na chamada Revolução do Neolítico, ou Primeira Revolução Agrícola, que foi quando o homem justamente parou de ter atividades de caçador-coletor, parou de ser nômade e começou a formar pequenas comunidades e começou a ter bases de população fixas. Então ele passou a ser sedentário nesse sentido e algo que permitiu isso foi justamente a capacidade que ele teve de começar a domesticar plantas e animais. E nesse processo de domesticação, ele começou a entender melhor sobre esses outros seres vivos com quem ele começou a interagir mais, e plantas, sem dúvida, foi um grande grupo de seres vivos com quem ele começou a interagir de forma mais intensa, e com isso ele já passou a cultivar e aprender mais sobre as técnicas de agricultura lá atrás, né, uma agricultura clássica, bastante antiga e rudimentar. Mas aí já surgia também a biotecnologia, se a gente for pela definição da palavra biotecnologia, porque o homem já começou a usar algumas técnicas, alguns conhecimentos para fazer a seleção de plantas. Então ele observava características macroscópicas e começava a selecionar plantas de interesse agronômico, que eram interessantes para a produção de comida, por exemplo. Alguns anos depois, alguns milhares de anos depois, a gente já tem aqui na figura da direita uma representação de outros processos biotecnológicos, envolvendo, por exemplo, a fermentação para a produção de vinho, de cerveja, de pão, aí já se utilizando de micro-organismos, que também o homem não conhecia, mas mais uma etapa aí na história da biotecnologia, que, como a gente falou, nasceu junto com a agricultura. Mas voltando para a agricultura em si, a gente com certeza tem a clara percepção de que ela vem evoluindo e evoluindo bastante. Né? A gente conseguiu aí ao longo de todo esse tempo ter um entendimento muito mais sofisticado do que era o código genético, o DNA, os genes que garantem que as características agronômicas interessantes das plantas parentais sejam passadas para os seus filhos. A gente agora está numa etapa em que a gente começa a desvendar esse código e outros dados, gerar outros dados e informações além da genética. Né? A gente está numa era de agricultura moderna que também cada vez mais olha para o campo como um grande gerador de dados para serem convertidos em informação para que a gente adquira conhecimento e possa tomar melhores decisões no campo. Né? Então a gente está falando aqui de drones, sensores, data science, big data, analytics, tudo aquilo que vem junto com biotecnologia e várias outras práticas, na verdade, não só biotecnologia, para fazer dessa agricultura uma agricultura cada vez mais moderna e sofisticada. Mas focando um pouquinho mais no porquê que a gente precisa de agricultura, né? Por que ela é importante? Então, a gente está olhando aqui para um gráfico que retrata o crescimento populacional e, na verdade, a mudança anual na população. E a gente vê aqui, esse gráfico começa em 1950, mas próximo dos nossos tempos, a gente vê que o aumento da população está decrescendo, né? Ele está caindo. Então, a taxa na qual a população cresce está diminuindo. Mas ainda assim, é um processo que continua levando a um aumento da população como um todo. Né? O número de pessoas no mundo continua crescendo, a taxa ainda é positiva. Se a gente olha lá atrás para os nossos ancestrais que estavam começando a lidar com a agricultura, isso aqui está numa ordem 10 mil anos antes de Cristo, está numa ordem de 2,5 milhões de pessoas no mundo inteiro. E hoje a gente caminha aqui, se eu mudo a escala do gráfico, vem o pós-revolução industrial e olho para os dias de hoje, a gente está falando aqui de uma população que está ultrapassando aí os 7,8 bilhões de pessoas ao final desses tempos e vai chegar provavelmente a quase 10 bilhões de pessoas em 2050.
E com isso a gente tem também um aumento da demanda por alimento, por exemplo, mas também por energia, por fibras para a produção de roupa e uma mudança também em aspectos socioeconômicos que vai fazer com que a população do mundo, em países que hoje têm um determinado hábito alimentar, comece a se alimentar de uma forma diferente. Então, mais demanda, por exemplo, por proteína. E a agricultura ela precisa acompanhar isso e o Brasil ele tem um papel bastante importante nesse processo. E esse papel que ele cumpre é um papel que tem sido feito de uma forma bastante interessante e bastante sustentável quando a gente olha para o nosso país. Então esse outro gráfico aqui, também do Our World Data, e foi retirado do World Bank recentemente, em 2015, ele coloca aqui a quantidade de terra em cada país no mundo que é utilizada para agricultura. E quando a gente olha para o Brasil, aqui está a escala de cor que retrata essa porcentagem, a gente vê que o Brasil aqui está bem com relação ao quanto ele utiliza de terra, principalmente quando a gente vai olhar daqui a pouquinho a produção agrícola nacional. Então, a gente está falando hoje de um uso de terras para cultivo e para pasto, né, para agricultura de uma forma geral, de 33,8%. Quando a gente olha para alguns outros países, como a Arábia Saudita, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, a gente vê que essas taxas, principalmente nesses três primeiros, são bem maiores. Tá? Utiliza-se muito mais terra do que o Brasil para a produção agrícola. E não só nesses daqui, mas também vários outros países da Europa têm um uso de terras bastante expressivo. E voltando para o caso do Brasil, não só a gente usa desses 33,8%, 7,8% de toda a porcentagem do Brasil, né, vou deixar isso claro, esse cultivo que eu coloco aqui, ou seja, plantio de culturas agriculturáveis, é 7,8% de todo o território nacional. Tá? Então, isso daqui está dentro de quanto se usa para agricultura no Brasil, que é 33,8%, então 7,8% para cultivo, para plantio, e 66% de todo o território nacional são dedicados à preservação e proteção. Então, de novo, o Brasil é um grande país agrícola que preserva a maior parte, bem mais de 50%, né, das suas terras. Então, isso é algo bastante importante e bastante significativo nesse processo. Então, qual que seria a cara da agricultura do Brasil ainda nessa comparação com alguns outros países? Tá? Então, aqui está uma foto tirada do Google Maps, esse ano, hoje inclusive, de uma cidade, Slingenberg, aqui na Holanda, que mostra uma região produtora. Então, a gente está vendo aqui cada um desses quadradinhos, né, que a gente consegue separar, é um produtor, uma região, uma pequena faixa de terra que está produzindo algum derivado de agricultura. E a gente vê aqui que é bastante dominado por essas regiões, né, com pouca representatividade de mata nativa. Quando a gente olha para uma região também bastante importante nos Estados Unidos, aqui Nashville, a gente também vê várias áreas, algumas com pivô, né, aquele sistema de irrigação circular, e a gente talvez veja um pouco mais de representação aqui na mesma escala, tá? É importante dizer que a gente manteve a escala, mas ainda assim muita área sendo dedicada para a agricultura aqui. E quando a gente vai para Sorriso, no Mato Grosso, uma região bastante importante para a agricultura no Brasil, a gente vê também uma boa parte da área sendo utilizada para agricultura, mas bastante densidade de mata nativa, de floresta. Então, isso representando o que a gente colocou nesses números no slide anterior, nessa comparação de áreas importantes para a agricultura em diferentes países, colocando o Brasil aqui como um bom utilizador das suas terras. E algo também bastante interessante que a gente pode hoje colocar em números e traçar essa história muito legal que a agricultura brasileira tem para contar, justamente com relação a como o uso dessa terra foi bem feito. Então, ao longo de praticamente 40 anos, está pegando um intervalo aqui de 1976 a 2017, então que está representado em todas essas barras aqui no eixo X. A gente está olhando para produção de grãos, uso da terra e produtividade. Tá? E a gente vê que o aumento da área de terra utilizada para a produção agrícola
ela variou ao longo desse período 33%. Então a gente aumentou a quantidade de terra que tinha lá em 1976 até 2017 em 33%. Só que a produção, a nossa capacidade de produção aqui em milhões de toneladas, ela aumentou 386% no mesmo período. A nossa produtividade, olhando aqui para as principais épocas de colheita, em toneladas por hectare, aumentou 266%. Então, a gente vê uma grande diferença do aumento de área para o aumento de produtividade e produção. E isso, sem dúvida, foi a consequência de muita pesquisa, muita ciência aplicada, muita tecnologia sendo desenvolvida, sendo refinada, para garantir que a gente não precisasse usar mais área ainda para garantir essa produção agrícola para o nosso país e também para outros países do mundo. Como a gente já sabe, o Brasil tem uma importância muito grande para a agricultura para todo o globo. E aqui eu trago um case para ilustrar isso, que é, no caso, uma cultura, né, uma chamada staple crop, uma commodity aqui, que é a soja. Tá? Então, hoje, a agricultura como um todo ela é responsável por mais de 40% das exportações no Brasil, e só quando a gente olha para a soja, isso representa hoje, primeiro, o maior produto exportado a nível nacional, e aqui trazendo uma figura, né, em valor de 16 bilhões de dólares. Quando a gente olha para tem outros artigos exportados aqui, a gente tem açúcar, a gente tem derivados de animais também, celulose, mas a soja ela dispara aí como o principal produto exportado e ela tem diferentes destinos, tá? Então, o uso de toda a soja que é produzida no Brasil, 55% é exportado, que são justamente esses 16 bilhões de dólares aqui, sendo que 4% vão para as nossas reservas nacionais, para os estoques, e 41% passa por um processo industrial para a produção, seja de farelo, 78%, ou óleo, 18% aqui. Mas também esses produtos industrializados, também, boa parte deles também é exportado como apresentado nesses números aqui. Tá? Então, um exemplo aqui de como produto derivado da agricultura é bastante importante para a nossa balança comercial, para o nosso PIB, inclusive, compondo aí para a agricultura um importante representante desse setor. E quando a gente olha para onde essa soja está indo, né, a gente coloca aqui uma produção em milhões de toneladas métricas para a safra de 2016-2017 e claramente a gente vê, e essas setas aqui elas estão em escala, tá? Que boa parte da nossa produção, daquilo que é exportado, que eu coloquei no slide anterior, vai para a China, para alimentação animal, principalmente suínos. Então, o Brasil é um país hoje de pouco mais de 200 milhões de habitantes, que está contribuindo para a alimentação de 1,4 bilhão de pessoas. Né? Então, mais um ponto relevante aí da nossa produção agrícola sendo escoada para outras partes do mundo. E um fator interessante, a gente deu um exemplo, deu um enfoque aqui na soja, né, como esse case para a nossa agricultura, mas a agricultura brasileira ela não é única, não existe uma agricultura só. Pelo contrário, ela é bastante heterogênea. Então, esse aqui é um mapa do Brasil que está representando a nossa densidade demográfica. E a gente vê claramente aqui uma concentração grande de pessoas mais no leste do nosso país, né, bem próximo aqui da nossa encosta. E, além disso, a gente tem uma divisão bem clara aqui, a grosso modo, claro, mas de como a agricultura é feita ou como o uso da terra é feito em cada uma dessas três grandes regiões que estão divididas aqui. Então, nessa região aqui, a mais ou menos 100 quilômetros da costa, se a gente traçar uma linha, a gente tem 75% da nossa população. E a produção agrícola aqui, ela é principalmente focada para a produção de hortaliças, de vegetais, que não são essas grandes culturas, essas grandes commodities, por razões claras aqui, mas, por exemplo, o transporte, o quão perecível elas são, e a escala de produção como um todo e a demanda que a gente tem por esse tipo de alimento. E a gente já migra aqui para outras regiões que daí se enfocam
em soja, milho, produção de algodão também, não só para alimentação humana e animal, mas aqui agora também para a produção de tecido. E aqui é uma grande área de preservação, representativa de preservação, não que o restante não seja, mas que é justamente a floresta amazônica e essa região bastante preservada. Então a gente vê claramente que o agricultor de cada uma dessas regiões ele é bastante diferente, as práticas que são adotadas são bastante diferentes. A gente tem muitos agricultores pequenos e um tanto de agricultores também de larga escala. Mas, para deixar claro aqui, que é bastante diversificado a forma como a gente faz agricultura no Brasil. E o fato é que, para essa agricultura continuar tendo bons resultados e sendo amigável com o meio ambiente, sendo um sistema sustentável, a gente precisa de práticas que sejam sustentáveis, obviamente. Então, a gente tem aqui um outro exemplo bastante importante para o nosso sistema produtivo, que se chama plantio direto, que é o fato de você deixar a palhada, né, ou seja, os restos de cultura, da cultura prévia no solo, e plantar em cima dessa cultura sem ter que revolver o solo, sem prejudicar a saúde do solo, a estrutura dele, garantindo que a gente consiga preservar, por exemplo, a hidratação que vem de chuva, então isso fica mais retido na terra, não tem escoamento. Você precisa usar muito menos, por exemplo, de suplemento, né, de fertilizante, para você conseguir dar nutrientes para suas plantas, para suas culturas de interesse. Então esse é um sistema que já tem décadas de utilização no nosso país, ele continua sem dúvida sendo muito, muito importante para a nossa agricultura. Isso, como eu falei, sai um pouco daquilo que a gente estava falando de biotecnologia, de transgenia, de uso de ciência de dados, e aqui é um exemplo de um tipo de sistema conservacionista clássico, já aqui para a nossa agricultura, que vai continuar sendo importante para os próximos anos, para garantir sustentabilidade. Além disso, a gente deve se valer das condições muito favoráveis que o nosso país tem para continuar garantindo múltiplas safras ao longo de um único ano. Então, muitos países do mundo não conseguem essa boa performance que a gente consegue, produzindo às vezes duas, três, garantindo três colheitas no mesmo ano, intercalando culturas, graças ao nosso clima favorável, ao nosso solo, à nossa ampla latitude, que garante que a gente tenha essa heterogeneidade e sistemas produtivos diversificados e conseguem garantir essa produção de várias safras ao longo do ano. Mas claro que nós temos as vantagens e algumas adversidades que vêm dessas condições favoráveis. Não só as plantas, as culturas de interesse têm uma boa performance, mas também as pragas que se alimentam dessas culturas. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de pragas colocados nesse slide, tem muitas outras, que não são, né, de grupo de insetos, existem outros representantes, existem doenças causadas por fungos, por vírus, bactérias. Então, é importante que a gente tenha um conjunto de ferramentas que vai garantir que essas culturas estejam com um nível de proteção ao ataque dessas pragas bastante bom. Né? A gente pode ter prejuízos, perdas grandes aí se a gente não tiver as ferramentas certas para garantir essa proteção. E da mesma forma, estendendo a mesma lógica, no caso de plantas daninhas, né, que são aquelas plantas que não deveriam estar crescendo e competindo por luz do sol, água, nutrientes com a sua cultura de interesse, portanto elas vão diminuir a sua capacidade produtiva na área onde elas estão presentes. Então, da mesma forma, a gente tem que ter ferramentas muito boas e cada vez mais tecnologia para garantir que esse tipo de competição não aconteça com a sua cultura principal, aquilo que você quer plantar e quer ver produzir, tá ok? E a gente encerra essa aula introdutória deixando claro que a gente já vive um momento de agricultura moderna, né? Agricultura moderna significa o quê? Justamente a gente ter essas ferramentas na nossa era, né, nesse nosso momento, ferramentas tecnológicas, seja biotecnologia, seja ciência de dados e suas aplicações e várias outras que podem surgir, associadas a técnicas mais tradicionais, a cruzamento convencional, que começou a ser feito lá no início dos primeiros
primeiros agrupamentos humanos, com plantio direto, tudo isso para garantir que a gente consiga aproveitar essa nossa flexibilidade e essa alta capacidade produtiva que o país tem, e tudo isso sendo feito com sustentabilidade, garantindo que as nossas ações de hoje sejam as melhores para as gerações futuras. Então, é com isso que eu encerro essa aula, deixando essa mensagem, e agradeço de novo ao Wilson a oportunidade de poder interagir e compartilhar conhecimento com os outros colaboradores dessa instituição. Obrigado.